Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de R$ 10.000 pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar. Olá, estamos aqui novamente com Conversa com o Zé Márcio. Vamos conversar hoje com o Sérgio Vale, economista da MB Associados. Não é a primeira vez que o Sérgio vem aqui, na verdade, se não me engano, já é a segunda ou terceira vez, se não me engano, que ele comparece aqui. Muito obrigado, Sérgio, por ter aceito nosso convite. E vamos falar um pouquinho sobre o cenário aí para a economia brasileira. Sérgio, quer dizer, a gente tem vivido aí nos últimos, meses, uma questão complicada, que os preços dos ativos financeiros no Brasil estão se comportando de uma forma preocupante. Quer dizer, como é que você está vendo esse cenário, Sérgio? Tudo bem, Zé Márcio, sempre um prazer falar com você aqui. E, infelizmente, toda vez, eu acho que é a terceira vez que de fato a gente conversa, a gente não sai muito da mesma toada, né? A questão fiscal tem sido o nosso dilema ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, especialmente com mais vigor, com mais intensidade. E, de novo, a gente passa por isso, né? A gente olha o cenário geral da economia, as contas externas estão bem, balança comercial foi quase 100 bi ano passado, esse ano deve ficar na casa de 85 bi, credor em dívida externa, reservas internacionais estão bem, investimento estrangeiro direto está relativamente razoáveis, commodities, apesar de ser um ano de ajuste, estão indo bem também, tem sido grande direcionador de crescimento nos últimos anos. O fiscal, infelizmente, é sempre o nosso ponto de atrito, ponto de estresse. E o que fica mais impressionante disso tudo, né, Zé Márcio, porque o mercado está tão estressado ao longo desse ano, é que é difícil justificar, do ponto de vista racional, normal, econômico, uma dívida pública que terminou 2022 em 72% do PIB e está caminhando para uma situação relativamente normal de previsão para 84%, pelo menos, em 2026. Quer dizer, 12 pontos percentuais em 4 anos de aumento de dívida numa situação normal, não tem uma grande recessão, não tem uma guerra, não tem nada para justificar uma piora, né? Não tem uma pandemia, tem nada para justificar uma piora fiscal dessa magnitude. Então, a gente fica num cenário muito complicado. O governo insiste na meta, que é uma meta cada vez mais ficcional, e lembra muito a meta que o governo Lula 2 tinha, o da Dilma também, né? Você tinha uma meta para ser perseguida, mas tirava investimento de estatal, tirava investimento em geral, e você tinha uma meta que no final era totalmente artificial. A gente tem uma meta artificial de novo hoje. O governo insiste no 0,25 de déficit para atingir, mas aí esse ano teve crédito extraordinário por conta das queimadas, por conta do Rio Grande do Sul. Ano que vem tem precatório. Então você já começa um déficit ano que vem em 75 bilhões de reais, pelo menos. E 2026 não vai ser muito diferente disso. Então, 4 anos seguidos de déficit, quando em 2022, mesmo com todos os erros do governo Bolsonaro no último ano dele, do ponto de vista fiscal, ainda assim a gente conseguiu entregar o resultado primário naquele ano, você teve uma reversão muito dramática, sem ter uma razão econômica muito profunda para isso. Então, a gente está pagando o preço, infelizmente, desse desajuste fiscal que está ocorrendo nos últimos 2 anos, e um governo que entra no seu terceiro ano de mandato, com toda a dificuldade do que isso significa do ponto de vista político, para aprovar medidas relevantes que mexem na estrutura de gastos e que são impopulares por definição, coloca uma dúvida muito grande no que o governo, de fato, vai aceitar e vai conseguir fazer.
Então, por mais que tenha aí um corte adicional que seja proposto para o ano que vem, vai ser insuficiente, a gente ainda vai precisar de um ajuste mais significativo, que eu sempre achei, eu acho que você também deve achar, que vai ter que ficar para o próximo governo, né? A gente mexer nisso de uma forma mais organizada e mais, pelo menos, vamos colocar entre aspas aqui, mais próximo de algo mais concreto e definitivo, é só para 2027. Agora, Sérgio, quer dizer, a gente não sabe. Na sua avaliação, você acha que a gente vai chegar no próximo governo com a situação relativamente organizada, ou você acha que daqui até 2026 a gente pode ter uma desorganização da economia similar ao que aconteceu em 2015 e 2016? Eu acho 2015, 2016, eu acho que não tanto, Zé Márcio, porque assim, a Dilma tinha uma dificuldade política muito maior do que o Lula, né? Perdão, o Lula tem um cheiro político maior do que a Dilma nesse sentido. A gente tinha a Lava Jato também, que foi um elemento de catarse naquele momento e que afetou a condução da política econômica, a condução da política no final, de uma forma muito importante naquele momento. E, obviamente, a condução da política econômica equivocada que a Dilma estava fazendo nos anos anteriores. Foi uma conjunção, uma tempestade perfeita que a gente teve naquele momento. Eu acho que sim, a gente chegar em 2026, o governo Lula não ter feito nada muito efetivo e concreto na estrutura de gastos. Por exemplo, mexer de fato nos mínimos constitucionais de saúde e educação, caminhar para a diminuição do abono salarial, em vez de ser 2 salários mínimos, limitar para 1 salário mínimo, alguma revisão no Fundeb, alguma revisão que se possa ter também no seguro-desemprego. Quer dizer, fazer medidas que são impopulares, mas que são importantes, seria um início de caminho para a gente chegar em 26 com a casa um pouco mais organizada e evitar uma crise maior. Agora, suponho que a gente fique nessa história de os cortes propostos para o ano que vem de 29,6 bilhões de reais, suponho que o governo chegue e fale, não, vamos adicionar mais cortes no sentido de cortar mais, diminuir mais fraudes, fazer ajustes de pente fino em algumas coisas, esse ajuste vai para 40 bi, 50 bi. Ajuda na conta do ano que vem, mas obviamente está longe de ser qualquer coisa sistemática e de longo prazo. Então, isso ia manter o mercado estressado, e quando chegar a eleição em 26, se tiver chance do Lula continuar nesses termos, aí a gente pode ter um cenário complicado. Ou ele, se for reeleito, ganha em 26 e entra em 27 com uma agenda fiscal totalmente diferente do que ele está fazendo agora, ou a gente pode reprisar de fato o que a gente viu acontecer lá atrás. Né? Assim, está muito distante, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que o Lula é mais, digamos assim, está com um faro mais aguçado para evitar que esse tipo de tragédia se repita novamente. Não, sem dúvida o Lula é mais pragmático do que a Dilma Rousseff, né? Quer dizer, além de aparentemente ser também mais inteligente. Mas quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, tem um problema aí, né? Quer dizer, na verdade, quer dizer, essas medidas que você falou como sendo essenciais para você fazer um ajuste fiscal estrutural minimamente razoável foram medidas que foram implementadas exatamente pelo presidente Lula na PEC da transição e com a mudança na política do salário mínimo, tá certo? Quer dizer, os pisos constitucionais de saúde e educação, tá certo? A questão do salário mínimo, da previdência, etc. Você acha que tem alguma chance dele realmente desfazer o que ele fez, na sua avaliação, quer dizer, desfazer o que ele fez lá em 2022? Pois é, Zé Márcio, exatamente. Eu acho difícil porque justamente eles que propuseram isso e que criaram isso 2 anos atrás, de repente chegar agora e cortar. Quer dizer, o Haddad tem uma tarefa inglória de, além de convencer o presidente de desfazer o que foi feito lá atrás, e que ele mesmo fez, né, de certa forma, obviamente sendo ministro da Fazenda, né, ele aceitou isso todo, você tem que adicionar outras coisas nessa equação. Né? O abono salarial, a questão do seguro-desemprego, Fundeb, são peças menores nessa equação que ajudariam um pouco nessa composição. Mas eu concordo com você que o grosso do que seria estrutural e importante, olhando aí nos próximos 10 anos do ponto de vista fiscal, que é o mínimo de saúde e educação, o mínimo constitucional, colocar esses gastos de novo dentro do tamanho do arcabouço fiscal, que, vamos dizer, diga-se de passagem, também é bastante frágil. E desvincular a previdência do salário mínimo, que esse definitivamente eu acho que não tem a mínima chance de avançar nesses 2 anos, esse carta completamente fora do baralho. Se a gente for no meio termo nesse sentido, se conseguiria alguma coisa, mas eu concordo com você, acho que são 3 pontos aqui que são essenciais
para uma mudança estrutural dos gastos, mas que é difícil de acreditar que vai acontecer no terceiro ano de mandato, com Lula politicamente mais enfraquecido agora e com uma resistência enorme, que vem do próprio Congresso e vem de praticamente do Executivo inteiro. O Haddad e a Simone estão praticamente sozinhos, e eu sempre desconfio, quer dizer, acho que a Simone é mais firme nesse sentido, tem uma equipe muito técnica balizando, né, esse tipo de atuação, mas eu fico um pouco de dúvida ainda em relação ao Ministério da Fazenda, justamente por isso, foram eles mesmos que aceitaram e que assinaram isso lá atrás. Reverter agora não vai ser algo que eles vão fazer com tanta firmeza como a firmeza que se teve para desfazer lá atrás em 2022. Na verdade, esse era o meu próximo comentário. Quer dizer, existe uma desconfiança, hoje eu acho que, na minha avaliação, existe uma desconfiança grande dos agentes do mercado, dos investidores de modo geral, em relação à credibilidade do Ministério da Fazenda, né? Quer dizer, quando o ministro da Fazenda faz as declarações, os preços mostram uma certa desconfiança de que ele efetivamente vai fazer o que precisa ser feito. Você acha que o Ministério da Fazenda, pelo que você acabou de falar, você concorda que o Ministério da Fazenda perdeu muito da credibilidade ao longo do governo aí dos últimos 2 anos, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante. Agora, tem uma outra coisa que está me preocupando, Sérgio, que é a questão do Banco Central. Nós vamos ter uma mudança de diretoria no Banco Central, tá certo? Teve um momento que os investidores ficaram muito preocupados se a nova diretoria ia efetivamente perseguir a meta para a inflação de 3% ou não, tá certo? Agora, não sei se porque a questão fiscal ficou muito mais complicada ou se efetivamente melhorou a credibilidade da nova diretoria, quer dizer, a verdade é que parou, quer dizer, está mais ou menos em banho-maria esse problema. Mas eu acho que existem alguns sintomas complicados. Quer dizer, como é que você vê essa questão da nova diretoria do Banco Central? Você realmente acha que o mais provável é que eles persigam a meta de 3%? Ou você acha que eles podem ir na banda superior e tentar caminhar nessa direção? Olha, Zé Márcio, eu tenho falado dos clientes há 2 anos, quando o Lula virou presidente, que falou, olha, não vai ser Dilma totalmente, mas vai ter um cheiro de Dilma a condução da política monetária e da inflação nesses 4 anos. Que é em que sentido? O teto da Dilma era uma inflação de 6,5%. Né? A gente tinha uma meta de 4,5%, mas o teto era 6,5%, era uma margem maior de 2 pontos percentuais. A inflação não saía desse patamar. Né? A inflação no período da Dilma praticamente não saiu dos 6,5%. Eu falava, olha, eu tenho a impressão que, por conta de toda a desconfiança que vai ter em cima do Banco Central, por mais que esses 2 primeiros anos tenham o Roberto Campos na presidência do banco, é uma inflação que vai ficar ali no teto. Ano passado já foi isso, já ficou muito próximo do teto, foi 4,6. Esse ano vai furar o teto, está caminhando para isso, apesar da bandeira amarela agora. Você tem uma pressão forte de alimentos vindo até o final do ano, a gente já estava acompanhando faz uns 2 meses, carnes especialmente, pode ter um pouco de feijão no final do ano, já a inflação de alimentos pode bater em 8% até o final de 2024, e a gente tem o IPCA que fica em 4,7%, 4,8%, quer dizer, acima do teto. Então, e ano que vem, eu estou com 4,1%, mas, de novo, acho que a chance, dado todo o risco que a gente tem hoje construído, que afeta câmbio, ainda tem a pressão em serviços, que tem uma demanda que está crescendo, enfim, é uma inflação que vai ficar ainda entre 4% e 4,5%. Eu tenho a impressão que cada vez mais o Banco Central vai ter muita dificuldade de trazer essa inflação para a meta, e cada vez mais que ele tem essa dificuldade, tem essa desconfiança do mercado em relação à condição do Banco Central trazer essa inflação para a meta, a gente vai ter mais juros. É o que está acontecendo. Essa Selic vai para 11,75 agora, o ciclo final, começo do ano que vem, vai ser algo entre 12 e 13, com uma grande chance de caminhar para algo mais próximo de 13%, e a gente ficar com uma taxa elevada ao longo de 2025 inteiro. Agora, imagina, no ano pré-eleitoral, uma taxa elevada como essa, a pressão que vai ter em cima do Banco Central por parte de todo o governo, especialmente do presidente. Então, assim, é um cenário que eu não consigo ver uma acomodação da inflação nesses 4 anos, né, Zé Márcio? Assim, quando a gente teve lá atrás a regra do teto aprovada em 2016, tudo que foi feito ali no governo Temer, especialmente naqueles 2 anos de reformas, reforma trabalhista, o início da discussão da Previdenciária, a gente conseguiu levar a Selic para 6,5% em 2019.
antes da pandemia, né? Obviamente, a pandemia depois tem toda a discussão, foi com uma taxa menor de 2%, mas a gente conseguiu chegar a 6,5% de taxa nominal antes da pandemia em 2019. E isso muito fruto das reformas que foram feitas. Então, assim, está muito claro que não é assim. Será que a gente consegue? A gente já fez e não faz muito tempo. Então, a gente retomar uma condição muito mais organizada de política fiscal monetária era o que garantiria uma expectativa de inflação mais equilibrada e uma taxa de juros mais baixa. Mas o governo insiste em não entender e não aceitar isso. No fundo, né, Zé Márcio, voltando à discussão anterior do Haddad, ainda tem, talvez, no mindset do Haddad, do ponto de vista econômico, essa ideia de que um pouco mais de gasto gera crescimento, gera arrecadação, tudo se resolve dessa forma, que é sempre o que o PT, a esquerda pensou, e de certa forma o Haddad sempre falou e pensou a vida inteira. Eu sou muito adepto de achar, a pessoa que entrou lá pensou e falou uma coisa a vida inteira. É muito difícil imaginar que vai chegar lá, de repente ela virou liberal, mudou completamente o pensamento econômico e vai seguir a cartilha do que precisa ser feito. Ainda tem dentro pensamento econômico dessa pessoa que está conduzindo a política econômica uma visão que talvez não seja mais adequada. Eu acho que a gente está vivenciando isso de novo agora. Eu concordo com você, eu tenho exatamente a mesma percepção. Eu acho que o problema, na verdade, o problema é que o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda em especial, não está convencido efetivamente da necessidade de fazer um ajuste fiscal duro e, consequentemente, não consegue convencer ninguém de que é necessário fazer um ajuste fiscal duro. Então, a discussão acaba sendo uma discussão na margem, tá certo? Tentando resolver o problema ali na margem, no dia a dia, como se fosse possível, numa situação como essa, você resolver um problema que é um problema estrutural com medidas de curtíssimo prazo, né? Quer dizer, eu acho que eu concordo inteiramente com você. Agora, na questão do Banco Central, quer dizer, eu tenho uma preocupação que é o seguinte: o Roberto Campos Neto, efetivamente, ele mostrou que a independência do Banco Central no Brasil é algo que efetivamente foi aprovado, no sentido de que o Roberto Campos Neto mostrou que a independência existe de fato. Se a diretoria do Banco Central quiser ser independente, fazer a política monetária necessária para levar a inflação para a meta, o Banco Central consegue fazer, tá certo? Mesmo que o executivo tente intervir, tente falar, tenta brigar, vai para a imprensa, não consegue afetar a política monetária. Agora, o que me preocupa, quer dizer, é o fato de que a nova diretoria tem uma relação com o executivo que é muito próxima, né? Quer dizer, nós tivemos aí a semana passada, 15 dias atrás, a carta aberta de alguns economistas aí ao Conselho Monetário Nacional pedindo o aumento da meta de 3% para 4%, uma coisa que parecia que já estava mais ou menos resolvida lá com a adoção da meta contínua, tá certo? O futuro presidente do Banco Central participa das reuniões do ministro da Fazenda com o presidente da República para discutir o que fazer, tá certo? Eu estou um pouco preocupado com a intimidade entre a diretoria do Banco Central, a nova diretoria, e o executivo. Você acha que a minha preocupação faz algum sentido? Eu acho que faz todo sentido, Zé Márcio. Eu acho que, na verdade, isso já começou nesses 2 anos do Lula, porque apesar do primeiro teste da lei de dependência do Banco Central a gente ter conseguido passar, né, o Roberto Campos conseguiu se segurar, mas, apesar dele conseguir se segurar, o que a gente viu ao longo desses últimos 2 anos, as trocas que foram feitas, tirando o Paulo Piketty, que tem um pensamento econômico mais ortodoxo, digamos assim, foram escolhas que têm um pouco de preocupação, digamos assim, com o perfil mais heterodoxo. Então, assim, acho que a dificuldade nesse sentido passou no teste de que, olha, de quem está lá, o governo não conseguiu mexer. Brigou, o Lula reclamou, encheu o saco, mas o Roberto Campos seguiu firme e forte e os diretores que estavam lá seguiram firme e fortes. Mas, ao mesmo tempo, as trocas foram complicadas, né? E coloca um pouco de preocupação, além das trocas que foram feitas, o que pode ser feito adicional no final do ano também com as trocas novas que vão acontecer. Então, tem um perfil diferente de Banco Central que está vindo aí pela frente, que é fruto dessa própria lei de dependência do Banco Central, de certa forma. Sei lá, tudo bem, eu não posso mexer no presidente, no diretor, então eu vou colocar alguém que é muito próximo de mim,
que eu tenho certeza que eu vou conseguir ter uma conversa, ter uma afinidade, ter uma fala muito mais próxima. Então, eu acho que a lei de dependência do Banco Central é muito positiva, é boa, e isso historicamente, do ponto de vista analítico, isso tem sido confirmado ao longo das últimas décadas, né, que funciona e consegue trazer expectativa de inflação para baixo, é positivo do ponto de vista da política monetária, mas no caso brasileiro, e brasileiro tem essas jabuticabas, né, Zé Márcio? A gente tem aqui um pensamento econômico que é muito dividido, né? Ainda existe essa história de ter um pensamento que é dito ortodoxo, que na verdade deveria ser o que é de comum acordo do que precisa ser feito na economia, e ainda tem esse pensamento muito heterodoxo, muito presente ainda, em estado forte na economia brasileira ao longo das últimas décadas, e que de agora, de certa forma, está entrando um pouco mais no Banco Central. E esse é o grande desafio. Então, apesar de ter passado no primeiro teste, foi ruído demais. Foi ruído no estranhamento do presidente com o Roberto Campos. Roberto Campos também, ele foi um pouco mais político, talvez, do que a gente gostaria, né? Ele respondia muitas vezes ao presidente, ele poderia ter sido um pouco mais como era o Ilan, como era o Meirelles lá atrás, que falava nos autos, né? Eles eram mais, digamos assim, discretos no que eles falavam e nos debates com o executivo, com o presidente. Enfim, Roberto Campos foi para a batalha. E aí causou, talvez, também um pouco de ruído a mais. Então, assim, o primeiro teste passou, mas eu acho que sob muito ruído nesses 2 anos, e a resposta disso é ter um Banco Central que é como você falou. O presidente quer ter um Banco Central que quer ligar lá e conversar com o presidente e tentar direcionar e tentar ter uma proximidade que ele não teve nesses 2 anos e que, usualmente, numa lei de independência de Banco Central mais rigorosa, a gente evitaria esse tipo de coisa, né? Mas eu concordo com você, esses próximos 2 anos vai ser um teste adicional grande, não só da lei de dependência do Banco Central, mas para esse Banco Central que está vindo aí. Numa situação internacional complicada, numa situação doméstica muito difícil, a pressão inteira para esse presidente vai ser manter juros elevados acima de 10% esses 2 próximos anos. Do outro lado, vai ter o presidente reclamando e ligando diretamente para o presidente do Banco Central e pedindo para direcionar de outra forma. Então, e o mercado vai ficar com essa dúvida o tempo inteiro, né, Zé Márcio? Eu acho que assim, essa dúvida que entrou agora com muita força vai ser difícil de tirar, né? A questão de reputação, de credibilidade, que eu acho que a gente vai ter que esperar aí o próximo ciclo de Banco Central daqui 4 anos para ver o que acontece. Não, certamente. Agora, a gente está com um cenário um pouquinho mais pessimista que o seu. Quer dizer, na verdade, nossa avaliação é que para chegar na meta, você precisaria de uma taxa de juros, uma Selic de 13,5%, e nossa avaliação é que o Banco Central não vai chegar lá. Quer dizer, que basicamente o que a gente vai ter é uma inflação escorregando aí para acima do limite aí do intervalo de metas e, quer dizer, o mercado reagindo exatamente com a perda de credibilidade do Banco Central. Então, eu acho que esse é um pouco, e com a política fiscal que não vai fazer o ajuste necessário, não só para melhorar os preços dos ativos, mas também para, quer dizer, não gerar o excesso de demanda que a gente está tendo aí na economia brasileira. Agora, Sérgio, você falou do cenário internacional, como é que você está vendo a eleição dos Estados Unidos? Pois é, não basta os nossos pepinos aqui, né, Zé? Tem os pepinos americanos ainda, né? A eleição americana semana que vem está caminhando, talvez, é sempre uma incógnita, né? Por conta dos swing states, vai ser no voto a voto, mas aparentemente todos os modelos, Nate Silver, Real Clear Politics, 538, enfim, The Economist, todos estão caminhando e falando, olha, o Trump tem um bom momento aí de chegada. A Kamala e o Biden deram algumas derrapadas também nessas últimas semanas, em termos de discurso, em termos de proximidade com o eleitor, enfim, tem aí um cenário que está favorecendo o Trump. Agora, o Trump ganhar nessa condição agora é diferente do que foi em 2016, né? Ele tem um controle muito maior do partido, da mente republicana, digamos assim, da população que ele comanda, de certa forma, e com um pensamento econômico muito mais complicado, né, Zé Márcio? O pessoal às vezes me pergunta assim, a Kamala é a Dilma. Não, olha, hoje, olhando como está a situação econômica e o que está sendo sugerido, o Trump é mais parecido com a Dilma do que a Kamala. Quer dizer, fazer uma mega tarifação de importação, como o Trump está sinalizando, 10% para todos os produtos, 50% para a China, deportação. Veja, se isso tudo acontecer com esse cenário fiscal desequilibrado que a gente tem nos Estados Unidos hoje, você tem um risco inflacionário grande também para os Estados Unidos, 25, 26. 26 é a troca do presidente do Fed, sai o Jeremy Powell e o Trump vai indicar outro.
Aí, Zé Márcio, eu tenho que brincar também que os Estados Unidos está cada vez fazendo um esforço muito grande para se parecer com a gente, né? Tem aí um caudilho que vai virar presidente. Latino-americanização dos Estados Unidos. Total, mas total. Do ponto de vista fiscal, está caminhando, né? Dívida de 100% do PIB, com juros elevados, obviamente melhores do que nós, mas, enfim, ainda elevados. O déficit público caminhando para 10% do PIB nos próximos anos. Situação fiscal de difícil solução, precisaria de um ajuste importante. Aí vem um caudilho, a lá Perón, a lá Lula, a lá Bolsonaro, a lá Getúlio, enfim, o caudilho que é dono do pedaço, que é o que o Trump faz. E com propostas econômicas extremamente equivocadas. Então, aumentar a tarifação, trocar um presidente de Banco Central que lhe seja próximo, que é um pouco o que a gente está vivendo aqui também no Brasil. É um cenário muito complicado para os Estados Unidos nos próximos anos, não à toa todo. O mercado hoje está muito apreensivo com o que significa a entrada do Trump. O Trump, de novo, eu acho que ele vai tentar fazer mais coisas dessa vez, porque ele já sabe um pouco o caminho das pedras e tem um controle maior do Partido Republicano do que ele tinha em 2016. Provavelmente deve levar Câmara e Senado, e o Supremo também hoje completamente conservador. Acho que assim, você ter as três esferas de poder nas mãos de um único partido, uma única ideologia, uma única ideia, especialmente que o líder dessa ideia é o Trump, que é alguém que a gente desconfia muito do ponto de vista do que pode fazer na política econômica, sem falar no cenário internacional, vai sair da guerra da Ucrânia, vai deixar a China se envolver mais com a questão de Taiwan, vai dar mais apoio para o Netanyahu, então a questão do Oriente Médio pode avançar. Quer dizer, ele vai causar muita turbulência no cenário internacional e vai causar turbulência no cenário americano. E aí entra a China também no meio dessa história, né, Zé Márcio? Assim, a China é o espelho hoje da economia americana em termos de problemas e dificuldades. População em declínio. Um Estado que está cada vez mais presente dentro do setor privado da economia chinesa. Eu tenho muita dificuldade de ver a China crescer com produtividade como ela precisa, tendo o Vale do Silício estatal em vez do Vale do Silício privado, né, que é o que ela está criando na economia chinesa cada vez mais, é uma presença maciça do Estado no direcionamento e na condução efetiva de muitas dessas empresas, e eu tenho muita dificuldade de ver produtividade surgir daí. Taxa de consumo extremamente baixa, ela precisa acelerar consumo, e aí a China é outra que está virando latino-americana, né, Zé Márcio? Sai um pacote para tentar ajustar crescimento nos últimos dias, o que é? É um pacote fiscal para estimular crescimento de curto prazo. Ora, a gente conhece isso aqui muito bem, você pode gerar crescimento de curto prazo, mas no longo prazo está muito mal resolvido. O mercado viu e corretamente respondeu negativamente a isso. Então, assim, as duas principais economias do mundo complicadas em termos de gestão de política econômica e de política no final também dos próximos anos, e o Brasil não fazendo o dever de casa. Então, o Lula não está em 2008. Em 2008 a gente estava com o dever de casa feito. Né? A gente estava com uma situação, uma trajetória de reformas muito bem feitas, um superávit primário de 3% do PIB, uma dívida em queda, tinha virado investment grade, a situação era outra. Hoje, tudo isso que está acontecendo lá fora demandaria um olhar muito mais criterioso e agressivo do ponto de vista fiscal e monetário, e a gente não está fazendo nada disso. Esse que é o temor. Então, olhando os próximos 2 anos, esse cenário internacional de China e Estados Unidos só causa ainda mais preocupação, dado que a gente não tem um cenário fiscal que a gente vai conseguir fazer o que precisa. Por isso, acho que o câmbio vai, infelizmente, continuar muito pressionado nesse período, juros também, inflação, enfim. Tem um cenário aí complicado nesses últimos 2 anos do Lula. Sérgio, eu concordo. Acho que a sua análise da China, para mim, é perfeita. Quer dizer, eu acho que a China realmente tem um problema estrutural grave, não é conjuntural e não vai resolver com essas políticas que o governo está adotando. Tá certo? Agora, nos Estados Unidos, eu tenho uma outra preocupação, já que você concentrou sua preocupação no Trump, eu vou concentrar minha preocupação na Kamala Harris, que é intervencionista, tá certo? Fala em controle de preços como forma de controlar a taxa de inflação, tá certo? Taxar lucro, porque os empresários são muito gananciosos, tá certo? Aumentar a intervenção do Estado na economia, aumentar as regulações, porque, afinal de contas, o mercado não consegue alocar corretamente os recursos, tá certo? E a gente conhece isso na América Latina, né? Quer dizer, a América Latina é o espelho desse tipo de política
econômica de intervenção do Estado no sistema de preços, na economia de modo geral, nos investimentos, a ideia de que o Estado é mais eficiente para gerar igualdade, tá certo, do que o setor privado. Então, quer dizer, na verdade, não é só o Trump, do outro lado também é muito complicado. E o outro problema que me preocupa no programa da Kamala Harris é o fato de que a história tem mostrado que quando o país entra nessa trajetória, é extremamente difícil de sair, né? Porque são medidas muito estruturais que acabam afetando muitos grupos, que acabam criando grupos de interesse a favor dessas medidas, e você acaba perpetuando uma economia que é muito disfuncional. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem um cenário internacional bastante complicado. Eu não sei se você concorda com essa minha avaliação do programa da Câmara, mas eu acho que é muito difícil, olhando os dois lados, a preocupação é grande, realmente. Concordo totalmente, Zé Márcio. O programa da Câmara também é ruim, não é um programa bom. Vamos pensar, ela ficou 4 anos como vice-presidente e ela teve foco de cenário internacional, questão de imigração, ela não entende nada de economia. De repente ela vira presidente, tem que começar a descobrir o que é economia e começar a lidar com isso. Assim, eu acho que a esperança no caso da Kamala em relação ao programa do Trump é que é menos deficitário, apesar de concordar com você que várias das propostas são sem pé nem cabeça e são totalmente latino-americanas também, controle de preço, enfim, ouvir essas coisas hoje ainda e vindo dos Estados Unidos realmente parece que o aprendizado foi realmente pequeno. Mas, enfim, é um déficit que tende a ser menor do que ela está propondo e eu tenho a impressão, Zé, que ela conseguiria juntar uma equipe econômica talvez um pouco mais de qualidade, que apesar que possa ter algum ou outro membro mais heterodoxo, eu acho que ela conseguiria ter ali no Conselho no Conselho Econômico da Casa Branca, enfim, ter nomes econômicos que sejam mais adequados e ter um pensamento econômico talvez seja mais equilibrado do que a equipe econômica que o Trump potencialmente possa colocar por conta desse pensamento dele mais errático. Mas eu concordo com você, nenhuma das opções são as melhores, porque a gente deixou de ter nos Estados Unidos aquela coisa mais de centro. A gente foi para os extremos. E hoje os Estados Unidos demandam uma solução que é de centro para ontem. A gente não está mais naquela situação de 93, quando o Clinton virou presidente, os republicanos tinham feito, né, os 3 últimos presidentes, e aí eles fizeram um ajuste fiscal em conjunto entre democratas e republicanos, e foi a década mágica dos Estados Unidos dos anos 90, né, porque eles conseguiram fazer um ajuste fiscal importante naquele momento. Hoje, não tem espaço político para isso, e o tamanho de dívida pública que a gente tem nos Estados Unidos hoje, que é parecido com a Segunda Guerra Mundial, sem ter nenhuma guerra dessa magnitude para justificar isso, a gente não vai conseguir fazer o que eles fizeram na época, que era crescimento de 5% por ano, inflação extremamente elevada foi corroendo a dívida, taxa de juros represada, aí é fácil baixar a dívida, né? A dívida foi de 120% do PIB para 40% do PIB na década de 70. Hoje não tem essas coisas, o ajuste tem que ser severo, tem que ser forte na estrutura de gastos, tem que fazer algum aumento de arrecadação. Não tem jeito, mas eu não consigo, concordo com você, nenhum dos dois lados propondo coisas efetivas para fazer esse ajuste fiscal. É como se eles aceitassem de barato de que, olha, isso aí vai ser resolvido de alguma forma, com crescimento, está tudo bem. De novo, é mais uma latino-americanização da política econômica americana. É isso aí, realmente que os Estados Unidos está ficando muito parecido com a América Latina, e isso é realmente preocupante. Sérgio, muito boa conversa, é um prazer enorme ter você aqui conosco novamente, muito obrigado por ter aceito nosso convite, vamos ver daqui a pouco, lá na frente, vamos ver se a gente conversa novamente. Um abraço e muito obrigado. Perfeito, Zé Márcio, sempre um prazer falar com você, obrigado, até a próxima. Economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.